Olá, paz a todos. Aqui é o pastor Denis Marcelino da Rich Assembly of God. Eu quero agradecer a você que está agora acessando uma das nossas mensagens. Nós aqui buscamos ao Senhor direção do Espírito de Deus para estar ministrando a palavra para a nossa igreja. Eu tenho certeza, da mesma forma que tem nos edificado, que tem nos alimentado, nos direcionado, vai acontecer a mesma coisa na sua vida. Abra a tua mente, abra o teu coração, deixa a palavra entrar, te transformar o teu espírito, a tua alma, o teu corpo. Eu tenho certeza que é isso o desejo do Senhor para a sua vida. Fica na paz de Cristo Jesus, seja abençoado pela palavra, viva a palavra de Deus. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Um abraço, Deus te abençoe. A paz do Senhor para a igreja. Você pode abrir a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 2. Nós vamos ler dos versículos 1 a 4. Não tenho dúvida da presença do Senhor nas nossas vidas, nesta casa, neste lugar. Os irmãos devem já ter percebido que eu estou já há algum tempo no livro de Hebreus e nem entrei nele ainda. Um livro muito rico, muito forte, muito profundo. E eu louvo a Deus porque o Espírito do Senhor tem ministrado na minha vida. Eu quero que vocês prestem atenção nestes 4 versículos que nós vamos ler. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres, e várias maravilhas, e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Levante a sua mão e oremos ao Senhor. Pai, estamos na tua casa, somos templo do teu Santo Espírito. Pedimos agora, Senhor, que o Senhor venha falar conosco através da tua palavra. Já sentimos o Senhor neste lugar. Sabemos que esta casa está cheia da tua presença, que o Senhor está aqui preparado para agir no nosso meio. Deus, que seja um domingo da manifestação da tua presença, do teu poder, sinais, maravilhas, milagres, cura, distribuição de dons do Espírito Santo. Nós queremos o Senhor nas nossas vidas. Fala conosco, meu Pai, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Sente-se adorando ao Senhor. Meus irmãos, eu gostaria da tua atenção nos próximos minutos. Eu queria que você reconhecesse como Deus tem sido bom para conosco, para com a sua igreja,
na face desta terra. Deus tem sido bom, Deus tem sido fiel, Deus tem sido gracioso, Deus tem sido misericordioso, Deus tem sido atencioso, Deus tem derramado da sua presença. Será que por alguns segundos você pode levantar a sua mão e agradecer ao Senhor pela sua fidelidade, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas? Pastor, eu não estou entendendo, nós estamos em meio de uma pandemia, o mundo está sofrendo, mas Deus tem sustentado a sua igreja com a sua forte, a sua boa e a sua poderosa mão. Nós somos templo do Espírito Santo, somos cheios do Espírito Santo. Existe um projeto no céu para a volta de Jesus Cristo nesta terra, para nos buscar. Você tem que ser agradecido pela tua família, você tem que ser agradecido pela igreja na qual você pertence, pelos irmãos na qual você tem comunhão. Você tem que ser agradecido ao Senhor pela paz, pela alegria, pela tranquilidade, por águas tranquilas. Ainda que o mar está agitado, Ele tem acalmado a tempestade. E eu louvo a Deus também, você sabe por quê? Porque não tem faltado a voz do Senhor na nossa vida. Deus tem falado com esta igreja, Deus fala com esta igreja. Está escrito aqui em Hebreus capítulo 2, presta atenção, palavras que já temos ouvido, palavra falada. Hebreus capítulo 1, a Bíblia diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós, igreja de Jesus Cristo, falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Eu sou grato ao Senhor, porque Deus tem falado. Se você fizer uma retrospectiva, e eu estou falando é com a nossa igreja, Deus tem falado com esta casa, Deus tem ministrado esta casa. Se você voltar alguns domingos, algumas terças, Deus tem falado sobre a necessidade de nascer de novo. Deus tem falado sobre tabernáculo, sobre lâmpada, sobre pão, sobre incenso, sobre clamar, sobre buscar, sobre presença, sobre reedificação de templo, sobre Ana, sobre cura, sobre milagres, sobre Santo dos Santos, sobre mulher samaritana, sobre o porquê da oração. Oração é uma questão de vida e morte. Deus tem falado nesta casa. Como nós temos sido alimentados pelo Espírito Santo de Deus, pela boca de Deus. Aí eu pergunto para você, meu irmão e minha irmã, para que Deus fala? Para que Deus fala? Qual que é o propósito da boca de Deus sobre as nossas vidas? O que você tem feito com o que você tem ouvido? Porque o autor de Hebreus deixou bem claro de que Deus fala: eu estou em uma busca. Eu estou em uma busca. Eu estou caçando, no bom sentido da palavra, a presença de Deus. Deus tem falado para que nós venhamos viver na presença de Deus, cheio da presença de Deus. E eu e você e esta casa, nós estamos em uma busca. Agora presta atenção, existem obstáculos nesta terra para você e eu chegarmos na presença de Deus. Existem obstáculos.
Olha o que o autor de Hebreus fala no capítulo 2. Portanto, isto é continuação do capítulo 1. Portanto, significa o quê? Você acabou de escutar algo. Portanto, ele diz: convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. Esta instrução de Hebreus, ela é muito, mas muito, muito séria. Muito séria. Porque ele fala, convém-nos atentar. Esta palavra atentar significa mudar a sua mente. Deus fala para causar mudança. Ele não fala para entretenimento. Ele não fala para você fazer se sentir bem. Ele não fala para de repente você passar um tempo aqui escutando e não fazer nada com a palavra. Ele fala para causar mudança na sua vida. E a Bíblia fala, convém-nos atentar com mais diligência. Convém-nos atentar com mais firmeza. Firmeza é o que está escrito aqui. Convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. Convém você prestar atenção com mais firmeza, com mais atenção para tudo aquilo que você tem ouvido. É o que está escrito aqui. Se você tem ouvido a palavra nesta igreja, nos últimos 2 meses, você ora mais, você está mais próximo de Deus, você vem mais na igreja, você não usa desculpa de estar cansado para não orar, para não ler a palavra, você está se alimentando. Se você tem prestado atenção com diligência, você está sedento da presença do Senhor, você está cheio da presença do Senhor, você tem falado mais com o Senhor. Se você tem prestado atenção, é essa a sua vida hoje. Está escrito aqui, convém-nos atentar com mais diligência. Você sabe o que o autor de Hebreus está falando? Para mim, para você, Márcio, Deus fala. Mas você precisa ter responsabilidade espiritual com aquilo que você está escutando. Você precisa ser uma pessoa responsável com aquilo que você está escutando. Se você realmente acredita de que o que sai deste púlpito é a boca do Senhor para a sua vida, e eu quero acreditar que você acredita nisso, você sabe por quê? Porque eu duvido que alguém saiu de casa hoje falando assim, eu não vejo a hora do pastor Denis falar, eu não vejo a hora do Márcio cantar, eu não vejo a hora da Letícia cantar, eu não acredito que tem ninguém aqui que veio me escutar pregar, eu acredito que você veio buscar a presença do Senhor, você veio escutar a voz do Senhor, você veio adorar ao Senhor. Então se você veio, você precisa escutar com mais atenção, com mais diligência aquilo que Deus está falando. Você sabe por quê? Porque fala aqui, para que em tempo algum nos desviemos dela. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. O que o autor de Hebreus está falando aqui? Se você não escutar com atenção, com diligência, aquilo que Deus está falando, sem você distorcer o que Ele está falando, presta atenção no que Ele está falando. A falta de responsabilidade causa desvio, transgressão, desobediência, consequentemente, uma justa, não injusta, justa retribuição. Justa. Isso para mim é seríssimo. Por quê? Porque se Deus está falando aqui para você, ora, e você não ora. Se Deus está falando para você assim, entra na minha presença, e você não entra.
Se Deus está falando para você assim, vem e você não vem. Se Deus está falando para você assim, crê e você não crê. Se Deus está falando assim para você assim, para de dar desculpa e você continua dando desculpa. Se Deus está falando para você assim, se organize, você continua desorganizado. Se Deus está falando para você assim, me busque, você continua não buscando. Uma hora a justa retribuição aparece na tua vida. E se isso não causa em você um temor, porque é o que está escrito aqui. O problema de nós virmos à igreja e escutarmos a palavra, ou de lermos na nossa casa, é que você descobre a verdade. E se você não vive a verdade, você se torna uma pessoa responsável pelas suas atitudes, colocando a sua vida em uma situação onde você pode receber uma justa retribuição. É o que está escrito aqui. E a Bíblia fala assim, versículo 3: como escaparemos nós? Nós. Quem somos nós? Nós, se não atentarmos para uma grande salvação. Como que eu vou escapar? Se eu não prestar atenção no Evangelho. Como que eu vou escapar desta justa retribuição se eu não prestar atenção no Evangelho? O autor de Hebreus aqui está falando assim: você precisa ter atenção e diligência para uma grande salvação. Que grande salvação é essa? Chama-se Evangelho de Jesus Cristo. Você precisa prestar atenção no Evangelho de Jesus Cristo. É o que o autor de Hebreus está falando aqui. Agora presta atenção. Se a Bíblia diz que você tem que ser atento, ser diligente, ser responsável em relação a uma grande salvação, isto significa que o inimigo das nossas almas está determinado em usar de todos os artifícios para fazer com que você não venha chegar a Deus. Para fazer com que você não venha viver aquele versículo: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Existe uma obra do inferno, falando assim: se eu conseguir distrair o Márcio, tirar a atenção dele e a diligência dele para aquilo que Deus está falando, eu faço com que ele vá na igreja de vez em quando, até chegue, mas ele não vai conseguir escapar esta justa retribuição. Existe uma determinação do inferno para te tirar da presença de Deus. E como é que ele faz isso? Ele cria obstáculos. Presta atenção. A Bíblia diz, se eu não me engano, em 1 João, que aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. Você crê nesse versículo? Não, você crê mesmo? Você crê? Então tem duas realidades que você crê deste versículo. Primeiro, você crê de que o Espírito Santo de Deus está dentro de você. Eu vou falar de novo, para você dar um glória a Jesus igual do Wellington. Porque quem é templo do Espírito reage, né? Nós não estamos falando de blá blá blá, nós estamos falando de Deus. Eu me assusto quando eu penso de que o Espírito de Deus está dentro de mim. E quando a Bíblia fala assim: aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo, você acredita de que o Espírito Santo de Deus está aí dentro de você, aqui ó, fluindo, e não para de fluir. Você acredita nessa realidade. 2, você acredita na segunda parte deste versículo: maior do que aquele que está no mundo. Existe um aquele no mundo. Nós gostamos de focar muito no poder do Espírito Santo de Deus na nossa vida, e esquecemos de que existe uma força no mundo. E esta força no mundo está tentando criar obstáculos para que você não chegue
na presença de Deus, para que você não entre no Santo dos Santos, porque Ele sabe que a hora que você pisar aqui não tem mais volta, Ele não te acha mais. Você está escondido no esconderijo do Altíssimo, você está debaixo da sombra do Senhor, você está descansando no Senhor, aqui você está orando, você está buscando, aqui você está vivendo a glória do Senhor, aqui você está cheio da presença. O diabo sabe que a hora que você entrar aqui, não tem maligno que te acha e que te toca. Mas enquanto você estiver com um pé no mundo, existem vários obstáculos, e você sabe quais são os teus obstáculos. Eu podia aqui listar. Quando Deus começou a ministrar essa palavra no meu coração, eu falei assim, vou listar todos os obstáculos. Eu falei assim, não, todo mundo sabe. Você sabe no fundo, qual que é a tua dificuldade em chegar na presença de Deus. Você sabe o porquê que você não ora, o porquê que você não lê, o porquê que você não vem, o porquê que você mata culto. Você sabe o porquê que você não sente, você sabe o porquê que você é difícil em relação à presença do Senhor. Você sabe o porquê que você não é dizimista, o porquê que você não é ofertante. Você sabe exatamente. Presta atenção. Nós vivemos em um lugar onde nós trabalhamos demais. Presta atenção. Deus não tem problema nenhum em você trabalhar 8, 10, 12 horas por dia, em você trabalhar 6 dias por semana. Esse não é o problema. Você não precisa largar um para fazer o outro bem. Não significa que para você viver uma vida de oração você tem que parar de trabalhar. Não confunda a sua cabeça. Não é isso que nós estamos pregando. Você tem que ter a sua responsabilidade com a sua vida aqui na terra, pagar as suas contas, correr. Agora, eu tenho dentro de mim, porque eu vivo isso, é possível você fazer as duas coisas. É possível você trabalhar 8, 10, 12 horas por dia e vir à presença do Senhor. É possível você ralar e é possível você dobrar o teu joelho e falar com o Senhor. É possível você ralar e é possível você ir para a Bíblia, você ir para a oração, você ir para a igreja, você visitar, você pregar, você ter a prioridade do reino de Deus na sua vida. É possível. Um dos obstáculos é essa mentira que nós pregamos para nós mesmos. Eu estou muito cansado, foi falado aqui semana passada. Presta atenção, Deus nem tem problema com o teu cansaço. Ele sabe que muitas vezes você vai orar arrastado. Ele sabe que muitas vezes você vai chegar aqui cansado. Ainda que a Bíblia diz que o homem exterior se corrompe, mas o homem interior se renova. Então você precisa prestar atenção que ainda que a sua carcaça está cansada, o Espírito que está dentro de você, ele não cansa, ele não envelhece, ele não para, ele não apodrece, ele não desanima, ele não desiste, ele não para de falar. Deus não tem problema com o teu cansaço. Por quê? Porque não é o teu corpo que ele precisa, é do teu espírito. Qual que é o problema de Deus? Não é o cansaço, é a preguiça. Qual que é o problema de Deus? Não é o cansaço, é a irresponsabilidade espiritual. Qual que é o problema de Deus? Não é o cansaço, são as desculpas espirituais. Qual que é o problema de Deus? Não é o cansaço, é a falta de organização. Eu quero que você coloque na tua cabeça que o autor de Hebreus está falando aqui. Alguém joga uma água aí para mim, só faz assim, ó. Eu pego aqui. A tacada dele foi maldosa. Deus não tem problema com o teu trabalho. Deus tem problema com a tua preguiça. Deus não tem problema com você fisicamente envelhecendo. Deus tem problema com você dizendo que o teu espírito também está envelhecendo. Existe uma predisposição do homem, já instalada por causa da natureza pecaminosa, em se desviar da verdade. Está instalado já. É tão forte que você pode trabalhar 12 horas num dia, aí você está cansado por ação, mas se o telefone tocar e falar assim, você quer vir aqui fazer uma carninha? Você corre.
Você corre para a carninha, para a cervejinha, para o vinhozinho, que acalma, né? Vinho acalma, relaxa. Tem coisa mais gostosa do que a presença do Senhor, que te acalma, que te relaxa. Nós estamos numa pegada de oração aqui na quarta-feira, meus irmãos. É impressionante. E tem um grupo aqui que está. E Deus está fazendo. Existe uma predisposição do homem para se desviar da verdade. Existe uma predisposição do crente também. Não estou falando do cristão, do crente, para se desviar da verdade. Porque o crente gosta da verdade enquanto a verdade encaixa para ele. Quando a verdade vai causar algum tipo de conflito, aí essa verdade não serve mais para mim. Porque vai de encontro à sua natureza pecaminosa. Agora, este versículo aqui, aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo, está dando mão com estes versículos de Hebreus, falando assim: ou você se atenta ao Evangelho, ou você se atenta ao mundo. Ou você vive de acordo com o Evangelho, ou você vive de acordo com o mundo. Hoje, através do Espírito Santo de Deus, eu quero te ajudar, te encorajar a buscar e achar Deus. Eu venho aqui com temor e tremor, como um embaixador de Cristo, um profeta de Deus, nesta manhã, para dizer para você, de que eu quero te ajudar a buscar, mas a também encontrar Deus. Para isso acontecer, existe algo super importante, que precisa ser esclarecido, que está nestes versículos que nós lemos. E conforme nós conversamos sobre este esclarecimento, você vai pedir para o Espírito de Deus te convencer naquilo que você chama de obstáculo, e para ele vir com um machado e começar a quebrar todos esses obstáculos que está entre você e Deus, para que você de uma vez por todas possa entrar e ser inundado pela presença de Deus. E tem uma verdade importantíssima nesses 4 versículos, que nós precisamos escrevê-la na tábua do nosso coração. Está escrito aqui no versículo 3: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual começando a ser anunciada pelo Senhor. Presta atenção, uma grande salvação anunciada pelo Senhor. Uma grande salvação que começou a ser anunciada pelo Senhor. O que o autor de Hebreus aqui está falando para nós? Existe um Salvador, e o nome dele chama-se Jesus Cristo. Eu quero deixar isso bem claro nesta casa. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim, assim diz o Senhor. Não existe outro caminho para a presença de Deus, não existe outro caminho para o Santo dos Santos, não existe outro caminho para a vida eterna com Deus. O único caminho chama-se Jesus Cristo. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Por que você está falando isso, pastor? Porque hoje existe muita confusão teológica no meio dos crentes. Hoje existe muita linha de pensamento no meio dos crentes. Hoje existe muita denominação. Hoje existe muita cultura
ruptura, e está causando divisão, está causando confusão. Presta atenção, de vez em quando pessoas perguntam para mim: pastor, o senhor é calvinista, o senhor é armenianista, o senhor é de Lutero, o senhor é isso, o senhor é aquilo. Deixa eu falar algo para você: eu sou de Cristo, eu sigo a Cristo, esta igreja segue a Cristo, eu só estou a fim de Cristo. Não interessa a teoria do calvinismo, não interessa a teoria do arminianismo, não interessa Lutero, não interessa Spurgeon, não interessa Billy Graham, não interessa T.D. Jakes, não interessa ninguém. O que me interessa é viver a doutrina de Cristo através da palavra de Deus. Uma grande salvação anunciada por um Deus. A última vez que eu fui dar uma olhada na Bíblia, na morte e ressurreição de Cristo, eu não vi Calvino morrendo, eu não vi Arminius morrendo, eu não vi Buda morrendo, eu não vi o Papa morrendo, eu não vi Billy Graham morrendo, eu não vi ninguém morrendo, eu não vi Moisés, eu não vi Davi, eu não vi Abraão, eu não vi ninguém morrendo, eu vi Cristo morrendo e ressuscitando por mim e por você. Então o meu compromisso é com Cristo. O meu compromisso é com Cristo. Cristo é que salva, Cristo é que cura, Cristo é que liberta, Cristo é que ressuscita, Cristo é que renova, Cristo é que fala, Cristo é que muda, Cristo é que chega, Cristo é que abre, Cristo é que faz, Cristo é que começa. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o príncipe da paz, Ele é o Pai da eternidade. Cristo, Ele é o filho de Davi, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor. Ah, será que dá para você levantar a tua mão? Por quê? Porque nós estamos aqui pregando Cristo. 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 A igreja tem que acordar, porque existem várias teorias do homem que estão bagunçando com a cabeça do crente. Queima, chega na tua casa hoje, queima tudo, queima livro de todo mundo, fica com a Bíblia. Eu falo para você e eu confio de que nós não precisamos de outra palavra. E o autor de Hebreus falou assim: eu quero que você se atente a uma grande salvação anunciada pelo Senhor. O que o Evangelho prega? O Evangelho prega o amor de Deus, o Evangelho oferece perdão, o Evangelho oferece um sopro de uma vida nova nas tuas narinas, o Evangelho oferece um recomeço, o Evangelho ele te tira do inferno, o Evangelho ele cancela as tuas dívidas com o diabo, o Evangelho te livra do domínio do pecado, o Evangelho te livra do peso do pecado, o Evangelho ele te leva para uma vida eterna com Cristo Jesus. O Evangelho me diz que Jesus Cristo vai voltar, o Evangelho me dá paz, o Evangelho me dá alegria, o Evangelho me dá gozo, o Evangelho me dá satisfação, o Evangelho. Não consigo ver nenhum desses outros homens, e este é um outro obstáculo. Por quê? Porque hoje nós valorizamos vozes de homens muito mais do que a voz de Deus. Hoje nós valorizamos best-sellers de pastores muito mais do que a Bíblia. Hoje nós valorizamos provérbios criados por homens muito mais do que provérbios inspirados por Deus. A cruz foi a manifestação visível de Deus nesta terra por mim e por você. Você sabe o que isso fala para mim? Outra confusão teológica aí fora. Jesus Cristo é Deus. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Eu aprendi algo com o pastor Gisel Gomes em um café lá atrás, depois da Semana do Espírito Santo, que ficou comigo. Ele falou assim, que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim.
Presta atenção, neste versículo, ele se apresentou como o Salvador, mas ele também se apresentou como Deus. Ele falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse ninguém vai ao Pai, ele disse ninguém vem ao Pai. Ele não falou ninguém vai ao Pai, ele falou assim: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ah, se isso não mexer com o teu espírito. Ele estava falando para aqueles discípulos na frente dele: ei, eu vou te salvar, mas eu quero que você entenda que eu sou Deus encarnado na tua frente. Esses dias a Natasha falou para mim que a Sophie chegou para ela e falou para ela assim: Jesus Cristo morreu. Jesus Cristo ressuscitou. Quem ressuscitou a Cristo? Aí a Natasha falou para ela assim: ele se ressuscitou. Aí ela virou e falou assim: so he unkilled himself. Você que não entendeu, ele disse assim: então ele se desmatou. Aí eu fui na Google, eu coloquei assim: he unkilled himself, para traduzir para o português. E a Google traduz assim: ele se matou. E eu, Google, não, você não está prestando atenção no que eu estou escrevendo. He unkilled himself. E a Google, ele se matou. Aí eu fui no dicionário, unkilled, a palavra não existe. Aí eu fui no dicionário em português, desmatar, a palavra não existe. Eu estou querendo ligar para o dicionário, eu estou querendo ligar para a Google, para a próxima vez que alguém colocar unkilled, significa Jesus. Esta palavra só significa Jesus. Esta palavra só pertence a Cristo. Desmatar não é palavra para o mundo, mas é palavra de Deus. He unkilled himself. Olha como que o Espírito Santo de Deus é. Eu vou criar uma palavra, língua estranha. Unkilled é língua estranha. Desmatar é língua estranha. Você quer falar em língua estranha? Fala unkilled. Desmatar, por quê? Porque é uma palavra que só serve no dicionário de Cristo. Uma coisa é Cristo ressuscitar Lázaro. Uma coisa é Cristo curar a sogra de Pedro. Uma coisa é Cristo curar um leproso. Uma coisa é Cristo trazer vida aos cegos. Uma coisa é Cristo multiplicar pão e peixe. Uma coisa é Cristo trazer peixe em uma pesca ruim. Outra coisa é Ele estar deitado morto e Ele dá a ordem para Ele se levantar. He unkilled himself. Eu fiquei uns 15 minutos procurando essa palavra. Desmatar e unkilled não existe no nosso vocabulário. Acho que eu vou criar um dicionário sobrenatural. Algumas palavras que pertencem só a Jesus Cristo. He unkilled himself. Ele fez tudo. Ele sustenta tudo. Ele é dono de tudo. Ele fez tudo. Ele sustenta tudo. Ele é dono de tudo. Alguns acham que ele é um profeta. Deixa eu corrigir. Ele não é um profeta. Ele é o profeta. Ele é o sumo sacerdote. Ele é o perfeito tabernáculo. Ele é o perfeito sacrifício. Ele é o rei exaltado nos céus e na terra. Tem rei que é só exaltado nessa terra. Ele é exaltado nos céus e na terra. Ele é maior que anjos. E Ele está sentado à destra do Pai, controlando tudo e todas as coisas. Pastor, tá bom. Já sei de tudo isso. Estou careca de saber, igual o Dudu. Tudo isso que você está me falando não é novidade. Presta atenção. Não interessa o que você sabe.
O que interessa é o que você vive. O saber não vai te levar para lugar nenhum. Por isso que o autor disse para nós nos atentarmos com diligência. Saber vai te trazer uma justa retribuição. Viver vai te levar para o santo dos santos. Por isso que ele falou sobre a Santa Ceia. Este é meu cálice, o Novo Testamento feito no meu sangue. Você sabe, vírgula, fazei isto em memória de mim. Você sabe, agora você tem que fazer. Agora você tem que viver esse Novo Testamento no meu sangue. Agora você tem que viver uma comunhão plena comigo. Agora você tem que se atentar para aquilo que eu estou falando e entrar de uma vez por todas na minha presença. Agora você tem que ser diligente, você tem que mudar a tua mente, você tem que orar mais, você tem que buscar mais. Você agora está escutando uma verdade. Você não quer escutar, põe a mão no teu ouvido e fica assim, para você não escutar e continuar na sua ignorância espiritual. Mas uma hora que Deus fala, Ele não fala para te prender, Ele fala para te libertar. Ele não fala para te colocar numa caixa, Ele fala para te dar asas como águia, para você voar, ter visão de águia, para você começar a sentir, experimentar a presença do Senhor de uma maneira sobrenatural. Ele te fala para te ressuscitar entre os mortos, para te colocar em lugares celestiais com Cristo Jesus. Ele te fala para te colocar numa vida eterna com Cristo. Agora presta atenção, para eu terminar, porque olhando para esses 4 versículos, eu aprendo algo sobre o Evangelho. Quando a Bíblia fala, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Aí ele fala da testificação através de sinais, milagres, maravilhas e dons do Espírito. Quando eu vejo o autor de Hebreus falando de justa retribuição, quando eu vejo o autor de Hebreus falando assim, como escaparemos nós? E quando eu vejo o autor de Hebreus, eu quero que você preste atenção, fala sobre sinais, milagres, maravilhas e dons. Eu entendo que não existe criatura nesta terra que escapa, presta atenção, escapa do poder do Evangelho. Presta atenção, olha para mim. Não existe, ninguém escapa do poder do Evangelho. Yes, that is very deep. Ninguém, não existe um ser vivente, ou que já morreu, ou que vai nascer, que vai escapar do Evangelho. Por isso que a Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar. E Mateus capítulo 24 fala que todos os povos virão o Filho do Homem sobre uma nuvem com poder e grande glória. O que ele está falando para mim? Que a eternidade, uma hora vai ter um encontro com Cristo e ninguém escapa do Evangelho. Só que presta atenção. Uns vão encontrar o Evangelho no Santo dos Santos. Uns o joelho vai se dobrar no Santo dos Santos. Um vai confessar no Santo dos Santos. Uns vão ver no Santo dos Santos. Outros vão ver na desobediência. Outros vão ver, vão se dobrar, recebendo uma justa retribuição. Mas não existe uma alma que vai escapar de um encontro com o Evangelho. Eu queria que você pegasse esta palavra, porque a gente vê a soberania. Ele morreu para todos e por todos, mas uns vão se dobrar, reconhecendo que Ele é Salvador. Outros vão continuar rejeitando, e uma hora Ele vai falar assim: está aqui a tua justa retribuição. Ele falou: como escaparemos nós? Não, presta atenção, você que não está nem aí para a igreja e para o Evangelho, não tem como se esconder de Deus. Não tem como escapar de Deus. Não tem como escapar da cruz.
cruz. E Ele de cara já provou estes versículos para nós na cruz. 2 ladrões. Um se dobrou, o outro recebeu a justa retribuição. Deus não é injusto, Deus é amor. O amor dele alcançou aqui, e o amor dele também alcançou aqui. Não entendo esse amor, não é para você entender, é só para você viver. É só para você acreditar. Aqui teve a bondade, aqui também teve a bondade. Aqui teve misericórdia, aqui também teve misericórdia. Aqui teve justiça, aqui também teve justiça. Aqui teve igualdade, aqui também teve igualdade. Como escaparemos nós? Você pode se colocar de pé.